sentido maior da ética é o cuidado. A pastoral universitária é uma pastoral de jovens. São vocês que organizaram tudo. A Nicole, junto com os outros jovens que convidaram, que foram atrás das pessoas, que foram atrás do ambiente, que prepararam a infraestrutura. É tudo isso. A pastoral universitária é uma pastoral de jovens, não é uma pastoral do padre. Isso é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Se cada um de vocês, ao longo dos 3, 4 anos que estiver aqui, conseguir trazer mais uma pessoa para participar, já terá feito uma grande missão. Se cada um de vocês, no seu dia a dia, no restaurante universitário, na sala de aula, não der um bom conselho a uma outra pessoa, terá feito a sua missão, estará fazendo a sua missão. Porque é mais poderosa a palavra de um jovem para outro jovem do que a palavra do padre num ambiente muitas vezes anticlerical, muitas vezes antirreligioso, não é? E cada um de nós deve realizar a sua missão. Eu, para poder conseguir evangelizar ou assumir a minha vocação universitária, tive que galgar todos aqueles passos ali que a Nicole leu, que não são nada mais do que eu, como professor, minha obrigação, ministrar aula, pesquisar, publicar. E isso é o que me deu a possibilidade de falar dentro da universidade, de igual para igual, e defender aquilo que são os princípios da nossa ética, os princípios defendidos pela Igreja, sobretudo a doutrina social da Igreja. Então, cada um de nós deve ocupar o seu espaço no processo de evangelização e no processo de defesa dos valores, dos grandes valores que são defendidos pela Igreja, que nada mais são do que princípios éticos e morais também, como esses que a gente vai ver ao longo do dia. O tema que vai ser tratado aqui é muito importante nos dias de hoje, por diversos motivos. O primeiro deles é porque cada Papa tem um magistério. O que é magistério? Vocês têm vários professores, cada professor tem um estilo, cada professor tem um pensamento, com cada professor você vai aprender uma coisa, não é? Então ele tem aquele magistério, aquela liberdade de cátedra, aquela liberdade de ensinar, não é? E os papas também, né? Os papas, nós acreditamos, eles são eleitos segundo o Espírito Santo que age nos cardeais que o elegem. E o Papa Francisco, ele tem um magistério que ficará marcado pelo cuidado da casa comum, que é a questão ambiental, do qual a Igreja não abre mão, marcado pela cultura do encontro, não é? Que é a capacidade de nós dialogarmos de forma interreligiosa com todas as pessoas. Ficará marcado pelo cuidado dos pobres, das imigrações e também do tema que é deste encontro, que é a mulher. O Santo Padre tem uma agenda de maior empoderamento da mulher dentro da Igreja. Tem colocado diversas mulheres em comissões que antes sempre foram coordenadas por homens. Na Academia de Ciências também do Vaticano, agora neste sínodo da Amazônia, o tema retornará também tendo em vista o cuidado das comunidades da Amazônia. E nós, que somos do ambiente acadêmico, não podemos, não temos nem o direito de ter posições retrógradas na sociedade, muito menos na Igreja. Por isso que nós estamos aqui para refletir esse assunto. Mas não é só porque o Papa propõe. Veja, tem aumentado muito no país os casos de violência contra a mulher. Nós temos visto, basta ler nos jornais, assim,
estamos com recordes horrorosos de violência contra a mulher em todos os sentidos. Então, é um tema que, ao mesmo tempo, é um tema eclesial, é um tema da igreja, um tema caro ao magistério do Papa Francisco, mas também é um tema caro para a sociedade, caro para a universidade. Então, é assim que a gente vai integrando, né, a ciência, a razão e a religião, porque não há nenhuma oposição entre a ciência e a religião. Muito antes, pelo contrário, né? Nós somos cientistas, cada um em uma área, não é? E isso não contrasta com a nossa fé, muito pelo contrário, não é? Esses dias eu estava visitando um cemitério, por acaso, tive que ir ao cemitério e tinha uma lápide lá, onde era uma homenagem aos professores de uma universidade. E eu não vou me lembrar agora quem é o autor, mas dizia, é um grande cientista, pouca ciência, pouca fé. Muita ciência, muita fé. O que ele queria dizer isso? Que quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento científico, mais a nossa fé fica esclarecida, mais a nossa fé fica robusta, porque nós vamos conhecendo a verdade, e a verdade liberta. Então, é muito importante nós estarmos aqui, e eu termino dizendo assim que nós precisamos combater a ignorância no ambiente acadêmico, nos declarando naquilo que nós somos, na nossa fé, na nossa religião e no nosso pensamento. É um direito que nós temos garantido pela Constituição e nós não devemos ficar calados. No começo da pastoral universitária, em 2013, nós sofríamos muito assédio nas redes sociais, até que nós fizemos uma força-tarefa de enfrentamento. E os alunos da engenharia foram ótimos, porque eles começaram a responder os posts com memes e coisas muito engraçadas, que foram derrubando aqueles achacadores ignorantes que estavam tentando nos tirar. Isso foi muito bom naquela época. E de lá para cá, nunca mais eu vi ataques nas redes sociais quando se posta um evento da pastoral universitária, quando se posta algo sobre religião. Então, nós não devemos nos retrair. Pelo contrário, nós devemos nos colocar. Entendeu? E eu me lembro aqui uma vez que eu fiquei muito, muito bravo no conselho universitário. Eu fui 4 anos no conselho universitário, porque um conselheiro chamado Giovanni, muito atuante no movimento estudantil, em plena época do assassinato daquelas pessoas no Oriente Médio, que foram assassinados, os cristãos coptas, que foram assassinados na praia, tomou a palavra e disse assim: eu nunca vi católico ser perseguido. Nossa, ele disse assim: olha, meu filho, realmente você é muito ignorante. Eu fui obrigado a dizer isso no conselho universitário. Se confessou? Nem tive peso de consciência. Eu disse: você é muito ignorante, rapaz. Leia a notícia. Como nós estamos vivendo um dos maiores tempos de perseguição e morte e assassinato por motivo religioso. E os conselheiros ficaram assim depois: não é, professor? O senhor entendeu? Eu disse: não tem o que falar. Então nós precisamos nos colocar nos vários ambientes, porque isto é muito importante para nós mesmos, né? E não devemos ter medo, vocês devem encorajar os seus colegas também a não terem vergonha de ir à missa, de se autodeclarar católico, de andar
camisetas de estampas religiosas, né? Isso até ajuda as pessoas a se reconhecerem. Você é de tal coisa, você é de tal outra coisa, assim. Então, esta mensagem que eu quero deixar para vocês, né, a respeito do nosso espaço como missão, como compromisso com a igreja, e que este dia nos faça sair daqui melhor do que nós chegamos, porque intelectualidade também é espiritualidade, pensamento também é espiritualidade. Os santos vão nos dizer isso quando nós meditamos, nós aprofundamos o pensamento, o raciocínio, o pensamento lógico, o conhecimento da verdade, e a verdade nos leva a Deus, que está presente em cada pessoa humana que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, desejo a vocês um bom encontro, que seja um momento privilegiado de busca da verdade. Muito obrigado. Sem mais, então, eu passo a palavra à nossa conferencista principal, a professora Josiane, e a doutoranda Geralda, que irão nos apresentar o tema desta manhã. Obrigada, Padre William. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar de forma muito carinhosa a cada um, né, que está aqui presente. E é muito lindo presenciar, eu acho que isso tem tudo a ver com o que o Padre William nos disse, a questão de nos reconhecermos. Né? Eu fico muito feliz em ver algumas carinhas que a gente conhece na graduação e nunca se colocou de forma manifesta, né? Eu sou cristã e estou aqui empenhada com crucifixo ou algo assim. Então, antes de mais nada, eu acho que o evento como esse, e eu agradeço de forma muito carinhosa a Nicole, né, que nos convidou, ele exatamente tem esse sentido primeiro do reconhecimento. Nos reconhecermos e dentro de um espaço enorme como é a universidade, né? Saber que existem jovens tão empenhados que não sentem vergonha por terem que estar fazendo, né, a opção que fazem. Padre William também me fez lembrar essa frase que ele disse que encontrou no túmulo, se não me falha a memória, pode também se atribuir a outros autores, e é de Pasteur: aquele que só conhece a meia ciência nos afasta de Deus, e a ciência, na sua totalidade, ela nos aproxima dele. Então, e eu cresci, de certa forma, com exigência, o quanto que muitas pessoas, no ambiente universitário ou não, têm esses preconceitos, né? Ou seja, acham que o espaço da fé é uma gaveta e todo o resto, né, são as ciências. E cada vez mais, e eu também assim confirmo as palavras do Padre William, quanto que a ciência ela é necessária até para a nossa compreensão maior também da nossa fé, né? E dá para perceber claramente que eu estou afetada de um processo de renite alérgica muito grave, né? Estou aqui assim com vocês nesta manhã por amor mesmo, né? Até brincava com a Nicole, brincando, mas uma coisa séria, de que o quanto que nós cristãos, em muitas realidades, a gente acaba sendo aquele para-raio, não é? Da dificuldade que foi para a montagem deste evento. Eu sei quantos eventos na minha juventude já passamos por essas realidades também, né? E com isso também foi uma oportunidade muito grande de ver de forma juntas um tema com esse valor, que é a questão da integralidade da mulher, né? Sem querer com isso nos colocarmos numa posição de, que para mim é a palavra que o Padre William também nos trouxe, a ignorância, ou seja, uma sociedade que se polariza, não é? A polarização, ela se apresenta como uma das piores coisas que nós temos vivido nos últimos anos. E o tema que vimos juntos, né, ele de Geralda, ele não tem essa característica da polarização. Vai passar pelo papel, pelo processo desta mulher na história da humanidade, sem que com isso nos coloque assim: somos melhores. Somos seres humanos juntos nesse processo. O que nos deixa assim, mais chocados nesse processo histórico é ver que a sociedade, sob o comando masculino, abafou a nossa voz. E no quanto que nesse processo histórico, se fosse nos dada essa possibilidade,
talvez não resultasse naquilo que tem e resultou historicamente, né? Porque é implícito da mulher, por exemplo, a questão do cuidado. O planeta talvez viva toda essa questão do desgaste ambiental exatamente porque a mulher foi deixada de lado. Mas não é à toa que nós mulheres temos o dom do útero. Eu acho que essa questão ela é física, mas ela também nos dá uma transcendência em torno desta questão. Mulher e cuidado são uma palavra só. A ideia do feminino, a terra é Gaia, a terra é mãe, então ela tem essa compreensão maior. Então, por isso, eu passo a palavra imediata para nossa estimadíssima doutora Geralda, que fez uma análise muito detalhada sobre essa questão, e a fala é tua. Bom dia. Eu vou me levantar aqui só para pegar eu vou passar. Eu quero, de pronto, fazer um agradecimento muito especial à organização do evento, na pessoa da Nicole, e na pessoa dela eu agradeço todos os demais membros que organizou esse evento, também de uma forma muito especial, a professora Josiane, não é? Que eu, na verdade, a fala aqui seria dela, eu vim em razão da questão de saúde. Eu com certeza não vou atender, assim, chegar perto, mas eu estou aqui na tentativa de assim proceder. E agradecer também muito aqui que nos antecedeu, que o Padre Lívia, não é, das Ciências da Informação, muito obrigada. E, curiosamente, essa semana eu vi uma pessoa falando muito bem do senhor. Me encantou muito, assim. Eu hoje, por coincidência, não é? Muito obrigada. Então, essa manhã de primavera, não é? Eu vou trabalhar com vocês o tema da integralidade da mulher, desafios na ciência, na cultura da sociedade. E aqui, não é? Vamos já de pronto fazer um adendo, no sentido de que o masculino e o feminino, aqui na fala nossa, que é uma fala, inclusive, da professora Josiane, ele está trabalhado aqui durante todo o trabalho com o sentido da unidade e da simetria. E aí é bem curioso, não é? A gente pensar como é que tudo que está acontecendo, todo o contexto que se fala, que se firma hoje, para a gente pensar e desconfiar, não é? Na fala do Delbos, de que desses jogos de reflexão, que sob pretexto de descobrir a significação profunda, tem insistentemente começado a insistir por negligenciar a significação exata. E aí, eu trago já, embora repetindo, né, mas coincidência, a Laudato Si, da Casa Comum. E nesse sentido, a professora Josiane e eu também já desenvolvemos até um artigo que trabalha a hospitalidade. Antes da hospitalidade, vi muito a moda, mas assim que a Laudato saiu. E para a gente trabalhar, não é? E pensar nisso, como é que a sabedoria da narração lírica, como é que ela trata a questão do feminino. E aí, a gente tem ali, trata ali, é uma citação direta de Gênesis e da Laudato Si, que na primeira narração da obra, no livro de Gênesis, o plano de Deus incluiu a criação da humanidade. E nesse sentido, depois da criação do homem e da mulher, disse que Deus, vendo a sua obra, considerou-a muito boa. A Bíblia ensina que cada ser humano é criado por amor, feito à imagem e semelhança de Deus. Então é com esta mensagem primeira, não é, que a gente vai começar a nossa fala aqui hoje. E aí, como é o tema da chamada do terceiro encontro, que trabalha aquelas dimensões ali da ciência, da razão, da cultura, e nós trouxemos esse ponto ali de desafios da cultura, da sociedade e da ciência, no sentido de que o feminino e o masculino, a linguagem dele é sempre a do amor, sempre a da multiplicação.
E aí a gente vai trabalhar isso durante todo o texto, em 3 partes. A apresentação vai estar dividida assim, que é o modo pessoal de agir, portanto, a nossa moral, o modo social de agir, portanto, a ética, e o modo legal de agir, portanto, da ciência. É claro que esse recorte ali do legal, ele está recortado dentro da ciência aqui por conta de onde a gente vem, que é da turma do direito, não é? Poderia ser de muitos outros modos, por exemplo, né, lá da ciência da informação, mas é isso. Desafios da sociedade. Então nós vamos começar a refletir como é que se dá esse modo social de agir. E aí eu trago para nossa reflexão aqui uma fala da professora Josiane que quis me demover dessa situação e eu falei, não, eu vou mantê-la assim, porque é uma fala dela, não é? Para a gente pensar como é que está a conflituosidade nos dias atuais, não é? Veja, ela já falava isso em 1997, que é uma realidade que persiste ainda. A conflituosidade dos interesses difusos nascem de fatos relativos a grupos, ora menores, ora maiores, de sujeitos, sendo que essas situações são permeadas de conflituosidade. Dependendo do caso, o desfecho nem sempre é pacífico. Aí ela vai trabalhar isso em algumas hipóteses. Vamos lá. Na preservação ambiental, os interesses dos ambientalistas de certa comunidade vão contrapor-se aos interesses de grupos predatórios. Depois, ao interesse da automatização industrial, opõem-se as pretensões à geração de empregos. Aos interesses do que desejam a elevação do nível educacional, contrapõe o da indústria da instrução, que massifica o ensino. Ao interesse dos que trabalham por um programa de transporte adequado, de modo, por exemplo, a possibilitar um recurso seguro da escola para casa, de crianças e adolescentes, conflitam os interesses empresariais, que dizem que não é um investimento lucrativo. E aí a gente complementa isso aos interesses, bem para a nossa atualidade, daqueles que querem viver e os interesses dos autores, que fazem e financiam os conflitos e as guerras. E aí, a gente situa na condição do feminino, que é exatamente muito próximo da mãe, e claro também dos pais, mas olhando uma realidade da mãe, da mulher. E essa notícia é agora da Unicef, agora do dia 19 ao dia 20 deste mês, é 20 ali, está ali, onde mais de 29 milhões de bebês nasceram em áreas afetadas por conflitos armados em 2018. Veja, no mundo nós tivemos essa realidade aí. Então, a Unicef conclui, eu acho que de uma maneira muito brilhante, porque todos os pais e mães deveriam, nesse momento, poder valorizar os primeiros momentos de seu bebê. Mas sobre todas essas milhões de famílias que vivem em meio a esse conflito, a realidade é muito mais sombria. E aí, a gente vai começar a falar que esse sucesso, esse sucesso aí no sentido figurativo, não é garantido, E aí a fala é desse israelita que está visitando o nosso país este ano, vai vir fazer palestras aqui agora em novembro, que é o Harari, muito vendido, aí toda livraria a gente chega a ter um livro dele, Mas aí ele fala, os indivíduos do sexo masculino, durante toda a história, estiveram dispostos a arriscar e até mesmo sacrificar a vida apenas para que as pessoas dissessem: ele é um homem de verdade. E aí, do outro lado, o trabalho de uma mulher nunca tem fim. Ela deve continuamente convencer a si mesma e aos demais da sua capacidade, E ali é uma conclusão nossa apenas para que as pessoas digam: ela é uma mulher de verdade. E aí, nós vamos analisar se essas mulheres, como é que elas se colocam no espaço, tanto da cultura, da ciência, Então, como é que é? Será que ela ocupa a autoralidade e o protagonismo? Ou será que ela é coautora? Ou ela é complementar? Obama e o Trump, Que modelo, o homem caminhado,
E aí a gente vai fazer um esclarecimento agora, em 2015, esse CEO aí da Google confessou que uma busca de imagens era requerida para responder ao termo de busca mais pesquisado. Ele confessou isso em 2015. Na verdade, o acontecimento foi em 2008. Curiosamente, o Google ontem estava fazendo 21 anos, né? O Google nasceu em 1998. E aí, em 2000, veja, o Google ele era limitado a páginas de links, mas eram os links de textos, ele não tinha imagem. E aí, esse vestido verde ali, que é um vestido versátil, esse famoso aí, ele recebeu num dia, olha ali, praticamente 650 mil cliques, e o Google não tinha como dar essa resposta para eles. E aí, claro, isso só veio a público agora, em 2015, e como resultado vai nascer uma imagem. Né? E aí, tá lá o vestido de quem é na atualidade, né? Claro, o vestido é de 2000, mas olha o padrão. Nós temos ali a Joana d'Arc, não é? Olha o padrão feminino ali também com a espada, não é? Tudo bem, alguém vai dizer assim, uma guerreira, mas a Joana d'Arc, então, é considerada uma santa, né? Nós sabemos. E aí tem a princesa Leopoldina, não é? Que já é brasileira, curiosamente, não é? Foi uma criança, é uma homenagem à professora, né? Josiane, tema dela. E temos também que é a Jennifer Lopes, que é o padrão dele de 2000. E aí, na revista Nature Geographic, nós vamos ter a escolha aí que eles fizeram em 2015, em dezembro, na época do Natal, eles elegeram a figura da mulher mais poderosa do mundo. Olha ali. E olha quem é que foi escolhida. Nada mais, nada menos do que Nossa Senhora Maria, que foi eleita a mulher mais poderosa do mundo. Todos os tempos, isso em 2015. E aí nós sabemos, depois eu vou retomar isso, como é que a gente se dá isso no contexto, né? E aí eu trago aqui no Brasil, é impressionante, vários santuários, né? Nós temos na cidade de Goiás, Trindade, enfim, temos em São Paulo Nossa Senhora Aparecida, temos no caso da aparição do México, Nossa Senhora de Guadalupe, enfim, o mundo é cheio. E agora nós vamos começar a trabalhar, saímos aqui da sociedade, vamos entrar então no modelo legal de agir da ciência. E aqui a gente vai trabalhar duas dinâmicas. Primeiro, uma possível explicação da mulher aí, sei lá, seria substantivo ou adjetiva, e aí cada um vai chegar à sua conclusão, pode estar presente desde a mitologia grega, né? A gente traz um mito naquele sentido de nos auxiliar nisso. Como também pode estar na beleza, não é? E aí os homens iriam, por exemplo, né, subjugou essa mulher pela questão da força. E aí nós vamos pensar como é que isso se dá. Por que na mitologia? Porque Zeus, não é? Obrigou, de alguma maneira, as pessoas por conta de viver em harmonia, a tomarem ciência e conhecimento da política. Dizer se nós não fizéssemos a arte política, nós não conseguiríamos um padrão, vamos dizer, ideal de vida em sociedade. E aí Zeus apiedou-se da sociedade, envia Hermes com um sentimento de justiça, mas se as pessoas não se submetessem ao estudo da política, e aí a política já passa para o homem, né, a atribuição do homem, se eles não estudassem a arte política, eles eram submetidos à morte. Essa é uma explicação, não é? A outra explicação, a gente vai ver aí como é que ela funcionou, como resultado disso ao longo do texto, né? O que é a beleza, né? Essa questão ali da beleza, como é que ela funciona. E a questão, vamos ver então. Aí tem esse quadro também, ele não é meu,
Então, nós falamos de Zeus, vamos falar como é que era a situação biológica ali. A gente observa que na clássica e na moderna, olha como é que era. Está exatamente igual, né? O feminino, o status dele está exatamente igual. E a gente pode pensar como é que funciona isso. E aí, vamos falar dela, da mulher na apenas clássica e na moderna. Na antiguidade, não é? A mulher não podia votar. Hoje pode votar. Essa é uma realidade de mundo, ou pelo menos os países democráticos. Ela, por exemplo, na esfera de trabalho, ela não pode ser juíza ali. E hoje ela pode. E aí a gente caminha para todas essas situações, não é? Mas chama muita atenção. A mulher não pode escolher com quem ela vai casar. Hoje ela pode fazer isso. A mulher era analfabeta. E na atualidade ela é tipicamente alfabetizada. Então, são coisas muito diferentes, não é? E sob a perspectiva brasileira, como é que isso vai funcionar? E aí a gente traz como exemplo o Código Civil dos Estados Unidos, que é um código que ficou vigente aqui no nosso país. Do Brasil, isso é o Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, bem esclarecido, né? E o Código Civil de 2002. O Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, que é o de 16, ele esteve vigente até 2013, não é? O Código Civil ali de 2002, ele, embora seja deste ano, ele vai ficar vigente no ano seguinte. Então, todo homem, e a gente escolheu alguns artigos ali para a gente ver como é que era e como é que está. Para a gente entender se nós avançamos ou não nesse processo. Todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. E hoje, como está? Toda pessoa é capaz de direitos e de deveres na ordem civil. O artigo 6º. São incapazes relativamente a certos atos. Aí estavam ali as mulheres casadas. Elas eram consideráveis nessa condição. E como é que ficou a partir do Código de 2002? São incapazes, mas a mulher não está ali mais inserida. E a observação é que já, não é? Com o Estatuto da Mulher Casada, isso começou a modificar e preparar já para essa mudança do Código Civil de 2002, inclusive já no texto constitucional de 1988. Então foram os dois grandes marcos dessas alterações, mas enfim, o marido é o chefe da sociedade conjugal. E aí, já no outro artigo que seria correspondente, a direção da sociedade conjugal é exercida em colaboração pelo marido e pela mulher. E aí, os homens têm domicílio o dos seus representantes, os incapazes têm por domicílio dos seus representantes. A mulher tem por domicílio do marido. Como é que ficou aí? O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece pela residência. Então você vê que a gente foi mudando aí de alguma maneira. E aí, prescrição, que é tempo, não é? Prescreve 1 ano a ação do marido para anular os atos da mulher. Veja, e aí na correspondência ali não ocorre prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. E aí a gente avançou também nesse processo aí. Sim ou não é? Aí, a mulher condenada na ação de desquite perde o direito a usar o nome, questão ali. E aí, toda pessoa tem direito ao nome. Nós mudamos isso aí, não é? Não podem casar as mulheres menores de 16 anos e os homens de 18. E aí, como é que ficou? O homem e a mulher com 16 anos podem casar. Então, ficaram ali em igualdade, se é que a gente pode dizer isso, né? Não pode casar a mulher viúva até 10 meses e não deve casar a viúva ou a mulher pelo casamento desse por ser nulo até 10 meses. Aí eu colocar os dois na mesma condição. E aí, não é? A gente vai percebendo que as coisas vão avançando. Mas o que a gente pode tirar de conclusão disso? E a conclusão, a escolha disso, a gente tira também lá da Laudato Si. Olha o que o Papa Francisco, que não fez direito, mas olha o que sabiamente ele nos diz. A existência de leis e normas não é suficiente em longo prazo para limitar os maus comportamentos.
mesmo que haja um válido controle. Para a norma jurídica produzir efeitos importantes e duradouros, é preciso que a maior parte dos membros da sociedade a tenha acolhido, com base em motivações adequadas e reaja a uma transformação pessoal. Muito bonito isso, né? E aí, nós vamos começar a falar das mulheres notáveis, não é? E aí, a gente já traz uma imagem aqui que eu acredito que muitos aqui devem conhecê-la, que é a doutora Chiara Lubich, não é? E nós vamos estar falando ao longo do trabalho, aqui todo o texto, a gente vai estar falando dela, dessa mulher notável, não é? E aí, a fala que a gente vai trazer neste momento por hora, não vou estar falando dela, mas aqui é para a gente pensar assim, não, podem não ter recebido o devido reconhecimento. Vocês podem, né, para quem conhece talvez pensar, como assim não reconheceu o reconhecimento? Será que Chiara não teve esse reconhecimento? Peraí. Não, nós vamos falar de várias mulheres, inclusive em relação a ela, na relação com a ciência. Embora ela tenha recebido, por exemplo, 16 títulos só de doutor honoris causa, mas, quer dizer, ela foi reconhecida. Mas como é que é isso? De onde você está falando que ela não foi? Ou e as demais mulheres? Veja, nós estamos falando das mulheres aqui nesse texto. Quando eu fiz a passagem ali, desafios dela na ciência. É sobre esse aspecto que a gente vai fazer essa análise. Mas é preciso a gente pensar que sem quaisquer uma dessas mulheres, não é essas e muitas outras, a religião, a cultura e a ciência não seriam as mesmas. E aí a gente escolheu aí, não é, para a gente pensar na ciência ou nas várias áreas, tá? E as questões da manutenção e promoção, aquilo foi decisivo para as questões da guerra e contrariamente, acho que a grande deixa aqui é o seguinte: o prêmio Nobel até hoje ele consiste em uma grande quantia que, em dinheiro, não é? A pessoa, o premiado, o laureado, recebe ali mais de $1 milhão, já foi mais no passado, porque a fundação ela vai investindo aquilo que o Nobel deixou, não é? E eles reduziram um pouco, mas ele está nisso. Mas curiosamente, uma mulher ali, a Jocelyn Bell, que nem, a gente vai voltar a falar dela, que nem recebeu o Nobel, só ela deixou da premiação dela, ela fez as doações, só ela fez, a gente vai descobrir isso aqui. Então é curioso, e aí tem o diploma que eles certificam é feito de forma manual, né? Legal a gente saber disso. Aí tem isso que está na rede, né? A gente consegue isso na rede, e aí tem do Bob Dylan. Então vamos lá. As mulheres em 2018. Como é que se dá essa premiação? Por maior benefício ao gênero humano, coisa que as mulheres historicamente se deram muito bem nisso. E aí tem uma visão geral aqui. Depois eu vou falar de várias delas. Apenas 17 dessas 133 ganhadores do prêmio têm o maior índice de mulheres, que é na paz, 16%. Depois, na literatura, dos 114 vencedores, laureados ali, a gente tem apenas 14 mulheres, ou seja, o índice é 12%. E aí, os homens ganham 97% das premiações, desde 1901, quando começou a premiação, se entrega. E aí eu trago a vice-presidente da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, que é a Valerina Bolzano, que diz assim: toda vez que você premia, é claro que ela está falando de qualquer área da ciência, né? Você está contribuindo para uma igualdade. E aí ela está dizendo, assim, uma fala que nos diz muito, né? Que, como é que é? Nós precisamos ter esse reconhecimento. A mulher precisa disso. E aí, a gente tem que pensar que das 904 pessoas premiadas, 51 são mulheres. A princípio, a economia área que as mulheres são menos favorecidas. Apenas a americana Eleanor Ostrom conseguiu isso em 2009. A gente vai falar um pouquinho. Essas descobertas mudaram os caminhos da sociedade, da cultura e da ciência.
as mulheres, mesmo assim, foram protagonistas influentes. E aí a gente vai falar não só do Nobel, né? Mas nós vamos falar deles, mas nós vamos falar dessa mulher na ciência. A gente vai começar pela primeira mulher cientista da história, que é a Hipátia, né? Ela desenvolveu vários experimentos e foi autora de vários tratados, tanto de economia quanto de matemática, e ela pagou um preço muito caro, né? Tem até um filme famoso sobre isso. Ela foi brutalmente assassinada, né? Então, e acusada de paganismo, coisa que não, é claro, enfim, praticamente tudo dela foi destruído, né? Foi uma perda muito grande. Aí, né, parecia que eu estava até já fazendo uma homenagem aí o padre lá da Ciência da Informação, que coisa boa, fico até feliz disso, mas foi só uma coincidência. A Ada Lovelace, né, ela é uma pessoa muito importante para a computação, né, para a ciência da computação como um todo. E aí, ela é filha do Lord Byron, não é? O pai era um poeta que deixou ela e a mãe. E aí a mãe, desesperada que o pai as havia abandonado, pega a filha e vai incentivá-la para o estudo da matemática. E ela foi muito importante porque ela vai fazer, numa convivência, numa proximidade, ela vai escrever 7 notas, não é? De A a G, nessa obra ali. E ela escrevendo isso, ela intui e cria nada mais, nada menos que o primeiro algoritmo. Então ela vai ser responsável hoje, inclusive, por esse sistema que a gente tem aqui. Sem ela, não sei se estaríamos nesse processo, mas ela é praticamente a inventora disso. Então, ela é tão importante, não é? Que o Turing, o Alan Turing, na Inglaterra, 100 anos depois, insistentemente vai citá-la no trabalho, não é? Ela morre muito jovem, com 56 anos, mas mais de 100 anos depois, não é? O Alan Turing a cita e ele vai ficar conhecido como o pai da programação, não é? E ela, a nossa mãe, a mãe da programação, né? Embora o reconhecimento seja para ele. Então, ela é muito importante, ela é dona desse primeiro algoritmo. Aí nós já vamos falar de nobelistas, né? Quem é que vai ganhar aí? É bem famoso o casal, mas aqui hoje nos diz respeito a Marie Curie. Ela vai ganhar 2 Nobéis. O de Física e de Química é a única pessoa que conseguiu essa façanha. E detalhe, a filha também vai ganhar um no ano seguinte à morte da mãe, né? É impressionante, a filha vai ganhar, que é a Irene Curie, Juliette Curie, vai ganhar isso. Aí nós temos nada mais, nada menos do que a Rosalind Franklin, não é? Ela é considerada a mãe do DNA, ela é pioneira na biofísica e, curiosamente, ela não vai receber esse prêmio, ele vai ser concedido aos companhias. Uma delas, lá no testamento, tem as ações de fraternidade. Chiara Lubbock, ela é nada mais, nada menos, o trabalho dela, que é uma centena só de escrito, que daria uma série de estudos em muitas áreas, mas ela é nada mais, nada menos responsável pelos estudos da categoria da fraternidade. Veja, nós não temos ninguém que recebeu. Todo o Nobel é para a paz. Da fraternidade não tem. Quer dizer, alguém teria que levantar essa discussão lá com a Academia Sueca, com a Fundação Nobel, falar, olha, o que está havendo aí? Ninguém, como é que fica? Eu não sei se o Nobel, eu li o testamento, mas foi em língua portuguesa, porque está nos livros aqui. Mas ele, até naquele livro do Márcio Borges, que tem a tradução dele na íntegra, e ele é claro em dizer que separa essas ações de fraternidade e de paz. Cadê aí isso? Por quê? Por que não ela, né? Claro, ela ganhou várias premiações, que é o Prêmio Templeton, que é de 1977, pelo Progresso da Religião, e o Prêmio Educação para a Paz, mas ela não leva o Nobel, não é?
Ela ganhou vários outros prêmios, ela é responsável pelo grande diálogo interreligioso, não é? Então, eu diria para vocês, ela tem uma importância fundamental para o século, mas vamos lá. Na era da guerra, lá do começo do trabalho de Chiara, em 1943, existe algum ideal que não passa, que as bombas não podem destruir? Então, Chiara vai nos lembrar. Sim, existe e é Deus. É isso aí. Nós vamos falar dela mais, tá? Então, um evangelho para a nossa época. E aí, o que é importantíssimo para os jovens, não é? Ela nos convoca para ser homens mundos. E vai falar esse caminho do diálogo, uma fraternidade universal. E aí, uma fala dela, a respeito dela, respeitou a vida e buscou o sentido do sofrimento, que descobriu ser a chave para curar feridas, traumas e conflitos. Chiara não distribuiu dinheiro, né, por exemplo, da Joselina dela, mas ela fez mais que isso, né? Onde tal sofrimento ela levou essa grande, vamos dizer, essa grande mensagem. Então, 5 diálogos dela, centrados na fraternidade humana para a paz mundial e a convivência comum. E aí a gente vai falar quais diálogos são estes. E até a referência ali também à professora Josiane, não é? O primeiro diálogo é com os próprios católicos, o segundo diálogo é com os cristãos de outras denominações, isso durante toda a vida dela, tá? O terceiro diálogo é com as grandes religiões não cristãs. O quarto é o que se constrói com as pessoas não cristãs. O quinto é com a cultura contemporânea. Estes, então, e talvez a missão da fraternidade, o diálogo interreligioso e a paz a mais importante, todos sejam essa unidade, que é essa simetria de onde nós viemos falar. E aqui, pequenas, grandes experiências do dia a dia. Aí Chiara, não é, vai servir-se do Evangelho e vai dizer: dai e vos será dado. O que ela relembra? E aí ela vai falar da lição das 4 vezes que é chegado maçã no movimento dela. E ela sempre recebendo, e ela diz que foi um verdadeiro espetáculo na nossa pequena casa lá. E falando do movimento dos focolares, de quem ela é fundadora, né? E aí ela diz que chegaram essas maçãs e ela foi dando ela para os pobres. Chegou pela uma vez, depois pela terceira vez, e voltamos a dá-las aos pobres. E à noite chegou, segundo ela, uma mala cheia de maçã. Veja, ela está falando isso numa experiência de guerra, né? Olha isso aí. E depois ela também vai lembrar-se do Evangelho, pedi e recebereis. E aí ela vai falar da experiência que ela teve do par de sapatos, que ela faz uma oração, porque alguém havia pedido o sapato de número 42, e ela sai e encontra uma pessoa, e essa pessoa dá a ela de presente um par de sapatos, número 42. Veja, ela fez essa oração: peço-te, dá-me um. E ela sai da igreja e alguém dá, e é claro que Chiara entrega isso para a pessoa, né? Então, um evangelho para este século. Qual foi o evangelho, né? Palavra de Chiara, que é este da unidade. Desde os primeiros dias ela sentiu que estava nascendo alguma coisa universal, não é? Portanto, acho que nos dias de hoje poderíamos dizer que o movimento, falando do movimento dos focolares, oferece um evangelho para este século. Aliás, essa unidade tornou-se a carta magna do movimento dos focolares, que já direcionava o movimento para uma vida espiritual comunitária. E o que seria essa unidade, né? O que ela diria? O que a gente pode dizer dela? Aquelas palavras, não é, que Chiara diz que as recebeu, que todos sejam um, pareciam iluminados por uma nova luz e se tornaram objetivos de todo o movimento, né? Levar a unidade lá, onde quer que houver, e que haja a divisão. Algumas palavras do Evangelho ressoavam de modo especial: amai uns aos outros como eu vos amei. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome,
eu estarei no meio deles, em tudo especial, como a última oração de Jesus ao Pai. Que todos sejam. Que lindo, né? E aí nós vamos para a terceira e última parte, nós vamos agora falar do desafios da cultura. E aí, parecia até que eu e o professor Josiano estávamos assim, adivinhando, né? Aí, a gente escolheu ali para falar do trabalho do Senger, que é um psicólogo, que trabalha a questão do florescimento humano. O pessoal da psicologia aí deve conhecê-lo. E aí, não é? A gente vai falar, aí já é uma vinculação que a gente fez, uma relação que nós fizemos com a obra dele. 4 faces ou 4 modos para trabalhar esses desafios da cultura e para trabalhar essa questão do florescimento humano, que agora mesmo eu vou falar o que não é com base no Senger. O que seria essa face pública nossa? O exercício da gentileza. Tem que ser eu com o outro, ou com a outra. E no privado, na face privada, no modo privado, a expressão da gratidão, né? Ser grato, reconhecer aquilo, ou algo sensível, não é? O que é essa sensível? É o modelo do bem-estar, não é? O que nos diz, não é? Hoje, na era da privacidade, o modelo do ser humano, da dignidade, a gente estuda essas 3 fases aí, ou faces, que é o ser público, não é que eu sou, né? Todo mundo sabe que eu sou, lá no Facebook, por exemplo, no Instagram, no Lattes, né? Embora o Lattes não tenha no mundo inteiro, mas aqui no Brasil nós temos. O meu nome, as publicações, isso é o público. O que é o privado? Meu CPF, minha identidade, por exemplo, né? Enfim, aquilo que eu sou formada nisso, isso é privado. O sensível, não é? Tipo sanguíneo, o que eu sou alérgica, a questão da minha saúde. E aí, esse quarto modo de ser da dignidade, que a ciência vai para trás e não avança, é a espiritualidade. Isso é o quarto pé da mesa. Se esse pé da mesa, a gente precisa ter essa coragem de dizer que a gente precisa dela. E aí, a gente vai pensar, com base em Senger, florescimento humano é um caminho nosso para o desenvolvimento. Veja, não falo de progresso. Eu não é economista, né? Não vai falar desse desenvolvimento. Então, ali, florescimento humano, dar ou fazer brotar flores. E aí, eu concluí, botei 2 pontos ali, eu e a professora Josiane, e a gente pôs assim, serviço, né? Como é que eu sou esse serviçoso? Ou nós que trabalhamos, e pensar nessa mulher que trabalha, que faz isso, né? Esse serviço. Vocês podem olhar ali para a professora Josiane, que vocês vão ver essa beleza, né? São um sinal de gratidão e reconhecimento pelo papel do outro em nossas relações. Aí essa tela ali é a mais importante do Monet, né? Eu não coloquei ali fui tirando, porque tinha muita informação, mas veja aí que beleza, né? Combina com as nossas flores aqui hoje. Aí tem ele aí, né? Para a gente conhecer quem que é ele, ó, o florescer ali, que é o florescimento humano. O ser social é a forma mais bem sucedida de adaptação que se conhece na sociedade. Olha aí, ele falando isso, olha lá. E aí, como é que a gente se coloca, né? Doadores, acumuladores, narcisistas, os gentis, tolerantes, pacíficos e por aí vai, não é? E aí a gente hoje vai trazer um exercício com base nele, um exercício para nós aqui da gentileza. E aí ele nos diz e nos convoca: faça algo inesperado todos os dias. Que a pessoa não espere, faça para ela, né? Faça para o outro. Essa é a convocação dele. Depois a gratidão, né? E o agir privado ali. E aí eu os convoco a olhar para essa imagem linda ali, não é? Olha que lindo ali, a imagem de uma mulher ali, no sentido do transcendente. Mas vamos falar da gratidão. Outra tarefa aqui para nós.
Traga à mente o rosto de alguém que anos atrás fez ou disse algo que mudou sua vida para melhor. Alguém que você nunca agradeceu adequadamente. Alguém que você poderia encontrar cara a cara a semana que vem. Já pensou nisso? Faça essa tarefa, escreva uma carta para ela e depois vai lá pessoalmente entregar essa carta, né? Conversar com ela. Essa pessoa tem que estar viva, viu? Vocês vão ver como isso vai ser importante. Segundo Sêneca, essas duas tarefas, da gentileza e da gratidão, tirou e traz notas de 1 a 7, tá? Ó, ali a tabela é do bem-estar e riqueza, porque muita gente acha que bem-estar, felicidade é dinheiro, né? Então, mas olha como é que é. Olha o tanto que é curioso isso. Uma tela também, olha aí. Americanos mais ricos da revista Forbes tirou a nota 5,8, mais de 7. Curiosamente, os inuites, que são os esquimós da Groenlândia, tiraram a mesma nota deles. Quer dizer, nada a ver com dinheiro, né? Mas olha, os Amish da Pensilvânia, os Amish tem da Pensilvânia e de Illinois ali, são aquelas pessoas que têm um modelo muito tradicional e rigoroso de vida, né? E até curioso que esses tempos, na televisão americana, nesses Big Brother ali, eles conseguiram tirar uma das meninas lá do Amish, lá da Pensilvânia, e ela fez o maior sucesso, porque ela tinha um padrão de vida muito contido, e aí todo mundo queria ver, né? Os extremos, os Maasai africanos, 5,7. Enfim, a gente vai caminhando nisso, né? Moradores de favelas em Calcutá, 4,6. Olha, eles são para cima até, olha aí. E os moradores de rua em Calcutá, 2,9. Que são, e mais as pessoas lá da Califórnia sem terra. São os que têm as notas abaixo de 4, bem difícil. E aí, nós vamos falar, lembra quando eu falei da questão lá do homem, de subjugar dos músculos, da beleza? Como é que foi? Será que foi de Zeus da arte política? Estão lembrados que ele fez? E agora a gente vai falar um pouco dessa questão do físico ali para a gente pensar. É claro que a gente não vai tomar esse caminho, né? Mas vamos lá. E aí eu trago uma notícia aí, vocês devem ter ouvido falar, não é? Aqui nós não vamos citar o nome. O que saiu de discussão aí sobre essa questão de mulheres, né? Feia, como é que é isso, né? Que até hoje ainda funciona. E aí o Contardo Caligari escreveu essa crônica, eu tirei, ela estava na Folha, mas eu de São Paulo, que é bastante lido, mas eu tirei de outro jornal, e aí olha ali, que foi do Popular, agora dia 19, olha o que ele descobriu a respeito dessa feia ali, né? Vamos lá. Professora de letras clássicas no excelente colégio francês. Ela, para chegar lá, ela fez um concurso que teve uma prova de dissertação de 6 horas, e aí, em leituras numerosas e variadas que mobilizam uma cultura literária e artística. Veja, há ainda também conhecimentos artísticos e conhecimentos relativos ao gênero, história literária da atividade até nossos dias, história de ideais, de ideias e de formas que abordam questões de estéticas, de poéticas, de criação, de recepção e de interpretação de obras. Veja, ele tirou isso do edital, ele foi atrás, pegou o edital que essa feia ali da imprensa, teve que, não só isso, ela ainda teve que fazer, olha lá, o concurso continuou contra a prova, também de 6 horas, que avalia as competências dela em línguas e culturas antigas. Olha de quê? Dossiês de 2 textos em latim e grego, ligados por mesmo tempo. E a feia foi lá, pegou o lugar dela. Vocês viram? A feia, ou feio, né? Mas no caso para ela. E aí, para a gente pensar ainda nesse conceito do belo, né? Pensando lá nos músculos dos homens, entendeu? Olha aí o que o padre Antônio Vieira, e eu me lembro quando eu entrei, havia uma Helena, lembra ali, que tu nos saudou ali na entrada. Olha lá o que ele fala. Quem é essa que sai resplandecente como a aurora, formosa como a lua e escolhida como o sol? A aurora deriva-se de auro e Helena deriva-se de hélio, que quer dizer sol. Isso o padre Antônio Vieira, num dos sermões dele. Bonito, né? Fica uma homenagem aí para Helena. E vamos ainda a respeito da beleza. Lá o Caligari vai dizer isso, olha aí. Para quem preferir só o corpo,
As bonecas de silicone são hoje quase perfeitas. Ele vai lá que fala isso a respeito dela. Então, vamos lá. Tem então ainda, não é, a respeito de Ellen Paris, eu estou chamando a atenção que foi uma briga grande, gigante de Troia por conta da beleza, né? E aí vem assim o Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Olha o que ele diz. E aí, a gente pegou o belo ali, numa mensagem aos artistas do Papa Paulo VI. Olha o que ele diz, gente. Olha que linda para a gente ler isso e meditar na beleza, né? Na mensagem aos artistas. Um mundo em que vivemos tem necessidade da beleza para não cair no desespero. E isto está em vossas mãos. Ele convoca todos os artistas. Aquelas pessoas que normalmente têm uma sensibilidade muito diferente, né? Tanto homens quanto mulheres. E aí, a beleza de uma mulher habitada por Deus, né? Olha aí o artista, Maria, cheia de graça. Essa é uma tela do Leonardo, né? E aí, a gente traz lá do florescimento humano, nós conseguimos aí, esse florescer espiritual ali, o agir em oração, que ele retrata exatamente séculos de milagres que está registrado. E aí, está até o ano 2000, né, não dá para ver direito, mas é isso, é ao longo do tempo. E aí a gente pode observar onde que se concentra a maioria dos milagres, tendo Maria como pressuposto, né? E aí a gente observa que está lá muito, deve-se muito ao Vaticano, né? Olha a força e a influência. É impressionante, né? Se a gente pudesse ali, é um quadro muito bonito para se ver. É bem interessante, a gente poderia ficar horas ali discutindo sobre isso. Séculos de milagres. E aí, a gente vai retomar Chiara, que é o poema dela, Olhar Todas as Flores, né? Hoje foi o Dia das Flores. Deus, graças à espiritualidade coletiva que nos deu, pede que olhemos todas as flores, porque em todas Ele está. Assim, observando-as todas, é a Ele que amamos, mais do que a cada uma das flores. Lindo isso, né? E aí, para encerrar, eu vou trazer esse da Sua Santidade o Papa Francisco aqui, esse documento, A Fraternidade Humana em Prol da Paz Mundial e da Convivência Comum. E bem interessante, e o que ele falou sobre a mulher. É uma necessidade dispensável reconhecer o direito da mulher à instrução, ao trabalho, ao exercício dos seus direitos políticos. Além disso, deve-se trabalhar para libertá-la de expressões históricas e sociais contrárias aos princípios da própria fé. Por isso, deve-se interromper todas as práticas desumanas e os costumes triviais que a humilham e trabalhar para modificar as leis que impedem as mulheres de gozarem plenamente os seus direitos. E aí, a gente encerra a última tela, não é? Lembrando daquela que nos trouxe essa lição maior da multiplicação, não é? O amor vence tudo, né? É um exemplo cristão de Deus por excelência. Eu agradeço, não é? Obrigada. Bom, então, muito obrigada, Geralda, por essa exposição deste tema. E nós, então, agora iremos fazer um intervalo para o coffee break. Nós iremos fazer 15 a 20 minutos de intervalo. Combinamos que 10h50 iremos começar a mesa redonda.